Vamos de imediato ouvir agora o embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado, senador Jorge Viana, colegas de mesa, senhoras e senhores. Eu acho que o que é importante ressaltar neste momento é a política do governo brasileiro, propriamente com relação ao Haiti. Ela é sujeita a todo tipo de especulação, rumores, que se reflete geralmente em Port-au-Prince, em Porto Príncipe. O Brasil e o governo brasileiro é o único país latino-americano e norte-americano também que mantém uma política de acolhimento oficial de refugiados haitianos. Não existe outro, só o Brasil. Essa política é fruto, de um lado, da convicção do governo de que é preciso realmente auxiliar o Haiti, de outro, de que a política de refúgio precisa ser preservada também, não ser abusada, portanto, e, por fim, estimular, sobretudo, que a comunidade haitiana que deseje vir para o Brasil o faça de uma forma legal, não estimulando, portanto, as rotas ilegais que foram aqui mencionadas, os coiotes e as atribulações que esse tipo de movimentação de migrações acarreta. É preciso que a população haitiana também, e estamos fazendo um grande esforço de divulgar isso no próprio Haiti, se convença de que a rota legal é a única rota que a médio e longo prazo será admitida no Brasil. Por quê? Porque, obviamente, nós não queremos estimular máfias migratórias em nossas fronteiras e, ao mesmo tempo, estaremos em condições, e já estamos em condições, de oferecer o acesso ao visto permanente de caráter humanitário que muitos dos migrantes haitianos utilizam. Itamaraty, desde o início desse processo, já deu mais de 26 mil vistos, atendendo a uma nova estratégia que foi discutida no contexto da Casa Civil. Aumentamos a emissão de vistos em Porto Príncipe a partir de 8 de junho deste ano, de 600 mais ou menos por mês para cerca de 1.700, 1.800 vistos. Para vocês terem uma noção de grandeza, isso transforma o consulado em Porto Príncipe, onde eu tenho 5 funcionários, no segundo maior emissor de vistos do Brasil, no mundo. Ele, portanto, só perde em número de emissão de vistos para Nova York. É muito, é pouco? Tudo depende, na verdade, da capacidade de acolhimento humanitário do Brasil. Nós estamos, de um lado, aumentando sensivelmente o número de vistos para desestimular a rota ilegal e, de outro, também montando os esquemas, e eu não vou entrar em detalhes, eu acho que o secretário possivelmente fará isso, de reforço da nossa capacidade de acolhimento. Não adianta nada você simplesmente dar um visto se você não tem condições de acolher a pessoa de uma maneira digna, né? O Itamaraty é a primeira janela de entrada no Brasil. O nosso consulado, que é muito pequeno, se vê confrontado todos os dias com centenas de haitianos que procuram obter o seu visto. É óbvio que nós não temos capacidade para atender a todos ao mesmo tempo e no mesmo dia. Mas estamos melhorando. Já estamos dando, a partir de 8 de junho, em torno de 470 vistos por semana, o que leva ao número de mais de 1.700 vistos por mês. A isso tem que se pensar também que, uma vez concedido o visto, a tendência natural de todo migrante é reunir a família. Então, para cada visto concedido, uma vez solicitada a reunião familiar, que é prevista em lei no Brasil e obedecida no Brasil, nós estimamos entre 3 ou 4 vistos adicionais. Portanto, se estamos falando de 1.700, 1.800 por mês,
Na verdade, nós temos que chegar a quase 3 mil no final do mês com a reunião familiar. Multiplicado por 12, que é o número de meses do ano, porque essa tarefa é ininterrupta, são todos os dias, de segunda a sábado, quase. Nós podemos facilmente verificar que o número de haitianos tende a crescer no Brasil, né? E isso obriga, de parte do governo brasileiro, certamente a tomar uma série de outras medidas que não simplesmente a concessão do visto. A concessão do visto é uma questão de recursos e de mão de obra. Quanto mais gente você botar e quanto mais dinheiro você botar, mais vistos você vai conceder. Uma vez me perguntaram qual era o limite desse exercício. Eu disse que, a rigor, não tem limite. Porque, tendo em vista a nossa política de imigração e a nossa política de acolhimento, que não está sendo modificada, nem vai ser suspensa, e isso é bom que a comunidade haitiana saiba disso. Nós estamos montando um grande projeto de divulgação dessa política no próprio Haiti, em Porto-Príncipe, que está sendo coordenado, creio eu, pela SECOM da Presidência da República. É bom que eles tenham consciência de que a política não vai mudar e que é muito preferível esperar 1 ou 2 meses a mais e obter um visto no consulado brasileiro do que se meter na mão dessas redes de gente, todos eles, muitos deles traficantes conhecidos, sujeitos a todo risco, interceptação no caminho e outros maltratos que possam ocorrer. Tanto o Itamaraty cumpriu com o que pediram dele. Pediram que aumentássemos drasticamente o número de vistos, já o fizemos, e agora acabamos de celebrar com a Organização Internacional de Migrações um novo convênio, pelo qual toda a parte do pré-visto, ou seja, preenchimento do formulário, pedido do visto, apresentação da documentação, não será mais feita no consulado brasileiro, mas sim nas dependências da Organização Internacional de Migrações em Porto Príncipe. A nossa expectativa é que a capacidade de acolhimento seja maior, que as condições de acolhimento sejam melhores, que o sistema de agendamento efetivamente possa funcionar de uma maneira correta, mas sem perder em conta que nós estamos, com várias exceções, devo mencionar, essencialmente tratando de uma população humilde, de poucos recursos e muitas vezes de baixa educação. Então, a capacidade deles de assimilar o processo e de preparar a documentação é muito baixa também. Isso dito, o que vai acontecer? Uma vez que a Organização Internacional de Migrações comece a trabalhar, o consulado em Porto Príncipe estará emitindo mais de 2.000 vistos por mês. É possível que nessas condições nós se torne o primeiro consulado brasileiro no mundo em termos de emissão de vistos. Qual será a repercussão? Acho que a mesa e o senador Paulo Paim fez bem em convocar essa reunião, porque o problema não é só conceder o visto. O problema maior, pelo menos do meu ponto de vista, e do Itamaraty também, o problema maior é qual é a nossa capacidade de atendimento em condições dignas da população haitiana. Isso significa não só o ponto de entrada no país. Nós sabemos que no Acre é complicado, pode ser mais fácil em outros locais, São Paulo, Rio de Janeiro, ou outras capitais brasileiras, que estão mais próximas, inclusive, das fontes de trabalho eventualmente disponíveis. Mas mais do que isso, todo um esforço do Ministério do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Social e outros, de montar mecanismos que atendam corretamente a esse fluxo migratório. Eu acho que o fluxo migratório não deve nos assustar, em absoluto. Eu mesmo sou fruto do fluxo migratório, quer dizer, meus pais, minhas famílias eram portuguesas, italianas e possivelmente algum sangue indígena no meio também. Tudo isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa formação enquanto país também. E 40, 50, eu estimo que são mais hoje em dia. Eu acho que nós estamos mais próximos dos 60 a 70 mil haitianos no Brasil, porque se o senhor fizer uma soma rápida, 40 mil pelo Acre, 26 mil, já dá 66 mil
partindo do princípio que todos tenham vindo, quer dizer, porque há também o problema do visto concedido e do visto não utilizado. Não basta apenas fazer uma soma matemática dos vistos que nós concedemos. É fato que isso demanda do governo brasileiro, em um momento de crise econômica, um esforço considerável. Vocês viram uns poucos recursos já envolvidos, tanto do Estado do Acre quanto do governo federal, já somam mais de 24 milhões de reais em 3 anos. Se o fluxo legal aumentar, como é a nossa previsão, a pressão sobre os órgãos de atendimento brasileiros será maior. Então, eu quero só deixar essas ideias com vocês e, sobretudo, a questão da comunicação é importante, mas aí tem que entrar o problema da educação mesmo, né? Quer dizer, a migração haitiana tem que ser educada e tem que ser rapidamente aprender o português, porque, infelizmente, o francês e o creole não são o forte da população brasileira. E isso cria um problema de comunicação evidente. Descobrir novas fontes de trabalho também, porque até o momento as fontes têm sido trabalhos bastante peníveis, eu diria, que exigem muito da pessoa. O senador Paim mencionou agora recentemente, por exemplo, um caso de trabalho escravo, mas mais do que isso, eu acho que são trabalhos que inclusive têm sido evitados pela população brasileira como um todo. São frigoríficos, são trabalho no campo, são trabalhos bastante pesados, mas que a migração haitiana tem enfrentado. Porque significam, bem ou mal, uma melhora no nível médio da vida deles, né? Itamaraty continuará prestando essa assistência, continuará concedendo os vistos, enquanto prevalecer a atual política de caráter humanitário que, como eu disse antes, não tem perspectiva de terminar a curto prazo. Muito obrigado. Muito bem, embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, que falou em nome do Ministério das Relações Exteriores.